Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos! Muito bom dia para você que já me ouve logo pela manhã aqui pelo rádio ou talvez pelo nosso canal no YouTube, pelas plataformas digitais. Se é de manhã, bom dia! Tá certo? Que Deus te ilumine. Vamos aproveitar bem esse dia, hein? Queremos que vai ser um dia sensacional. Deus proverá o que você precisa. Deus proverá o que nós estamos precisando. Vamos crer nisso, tá certo? Salmo de número 18, o verso 6 diz: Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Que beleza, hein? Olha só, na angústia invoquei ao Senhor. Ele me ouviu. Que bacana. Nós vamos orar no final. Sempre no finalzinho da reflexão, eu faço ali uma oração. Eu quero orar por você. Quero orar por você, com você. Quero sim apresentar os seus pedidos a Deus. Você que tem um pedido específico, você que precisa hoje resolver uma questão financeira, uma questão de negócios, da sua empresa, do seu trabalho. Vamos crer, vamos clamar. Se você está angustiado, entregue tudo nas mãos de Deus hoje. Entregue essa angústia, esse medo, essa ansiedade, essa preocupação. Entregue nas mãos de Deus. Creia, Deus vai reverter esse quadro. Há um salmo muito lindo, Salmo 37, um dos versículos do Salmo 37 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega, confia, creia, Deus vai mudar essa situação. Deus vai reverter essa situação, tá bom? Que Deus te ilumine, portanto, Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. E eu quero divulgar aqui o nosso Instagram, Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? No Instagram, segue a gente lá, dá ali o seu, participe ali, né, melhor dizendo, ali nessa rede social. E nós temos feito semanalmente uma live, sempre a gente coloca coisas boas ali no Instagram para abençoar você. Tá certo? Muito bem, quero fazer um convite aqui também para o próximo domingo, exatamente, no próximo domingo, dia 18 de junho, às 9h30 da manhã, vamos estar com a nossa equipe na cidade de Campo Largo, bem no centro da cidade. Hotel Campo Largo, Avenida Vereador Arlindo Chemin, 611, no centro da cidade, entrada franca, domingo próximo, 9h30 da manhã. O convite é a todos que querem e que podem estar conosco, inclusive você que me ouve em Guaratuba, aqui no litoral do nosso querido Paraná. Vai que você vai estar próximo desse endereço, vem com a gente, tá bom? Um grande abraço a todos e vamos então para a palavra do dia. Nós estamos aqui tendo cada dia uma pérola de sabedoria, um episódio da história de José. Muito bem, nós paramos então quando José então estava na prisão e também o copeiro e o padeiro tiveram sonhos, contou para José, José tinha o dom de interpretar sonhos, interpretou e do jeito que ele interpretou aconteceu. E terminamos falando justamente quando o copeiro do rei saiu da prisão. O José tinha interpretado o sonho dele, ele saiu da prisão e voltou a trabalhar para o rei. Então no capítulo 41 está escrito o seguinte: e aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó.
Muito bem, agora entra em cena o sonho do faraó. O faraó tem esse sonho e quando ele acorda, então, ele queria saber o significado, a interpretação desse sonho. Mas na noite seguinte, ele sonhou novamente, diz a Bíblia, dormiu e sonhou outra vez, né? Provavelmente até na mesma noite, né? Ele sonhou de novo, diz a Bíblia. Aí ele sonhou com 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o faraó e eis que era um sonho. Então você veja bem, ele sonhou 2 sonhos. E daí ele ficou meio perturbado, vamos assim dizer. O rei, ele queria saber o que significava. Chega de manhã, né, ele ficou meio abatido, ficou preocupado com aquele sonho. E ele diz a Bíblia que ele chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Ou seja, Faraó chamou todo o seu staff ali, toda a sua equipe desta área, né, de assessoria, né, adivinhadores, os sábios e tudo mais, mas ninguém conseguiu interpretar o sonho. O que aconteceu? Faraó não gostou do negócio. Ele queria porque queria entender aquele sonho. Aqui que entra e aqui que acontece a bênção que agora chama o José. José estava preso. Né? Só que lembra quando eu ensinei ontem? Quando o copeiro saiu, José falou para ele, lembra de mim, tá? Lembra de mim quando você chegar lá diante do rei. Só que a Bíblia fala que ele esqueceu. Mas, depois de 2 anos, diz a Bíblia, que com esse sonho do faraó, aí no verso 9 do capítulo 41 de Gênesis, diz: Então falou o copeiro mor a faraó, dizendo: Dos meus pecados me lembro hoje. Estando o faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa da guarda, a mim e ao porteiro mor. Então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho sonhamos. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhe, e interpretou os nossos sonhos. A cada um interpretou conforme o seu sonho. Ou seja, o copeiro lembrou de José. O copeiro lembrou. Você veja bem, quando ele saiu da prisão e foi trabalhar de volta para Faraó, ele nem lembrou. A Bíblia diz, esqueceu ele de José. Ele esqueceu, né? É aqui que está o mistério. Ele esqueceu, mas na hora certa foi ativado algo na vida dele. Depois de 2 anos, passaram 2 anos, acontece esse sonho do rei. Então o que acontece? Que quando o copeiro falou do José, o que o rei falou? Então enviou Faraó e chamou José, e o fizeram sair logo da cova, da prisão, e barbeou-se e mudou as suas vestes, e veio a Faraó. Então aí avisaram José, o rei falou, então eu quero que esse rapaz venha até mim, porque se ele interpretou o teu sonho, ele também deve ter uma solução aí para o meu caso aqui. Aí ele chama José, José se arruma, se apresenta diante do rei, e Faraó disse para José, e conta o sonho. Eu sonhei, aí ele conta o sonho, o famoso vacas gordas, vacas magras, né? Então, você já não falou isso? Estamos vivendo um período de vacas magras, né? Outro, estamos vivendo um período de vacas gordas, supondo que vacas magras, escassez, falta. Vacas gordas representando prosperidade, abundância, não é? Fartura e assim por diante. Então, quando o Faraó conta os 2 sonhos para José, José interpretou que foi uma maravilha. Ele falou, ô Faraó, essas vacas gordas aqui é um tempo de abundância, de grande prosperidade, mas vai vir tempo de crise, vai vir crise aí para frente aí, e então eu já te dou uma ideia, que você possa então durante 7 anos acumular uma parte da riqueza, uma parte das colheitas, nós vamos separar, e depois quando vier os 7 anos de vacas magras, a gente vai ter comida para todo mundo aqui e vão poder ajudar as outras nações também. Ou seja, José interpretou o sonho,
José já deu a dica como administrar o negócio. Olha que interessante, ele tinha o dom para administrar, né? Olha só, e Faraó tinha sonhado 2 vezes, porque diz a Bíblia, porque esta coisa é determinada de Deus e Deus se apressa a fazê-la. Olha que interessante. Então aqui José falou, olha, esse sonho é de Deus e Deus está com pressa para tomar as atitudes. Então o nosso Deus é tão maravilhoso, gente, que Ele avisa, né? Que Ele dá dicas, Ele fala o que vai acontecer, Ele vai dando pistas, né? Então é isso, nós temos que entender que o nosso Deus, Ele trabalha assim também. Então Ele está te falando nessa manhã, Ele está falando para mim, Ele está falando para você. Ele está falando o quê? Se você vive um momento de prosperidade, então busque nesse período de prosperidade ter uma reserva, para quando vier um tempo de escassez, você tenha a reserva para utilizar conforme a sua necessidade. É uma maneira de falar sobre administração na área das finanças, ok? Então você veja bem, José interpretou, aí o que acontece? Diz a Bíblia o seguinte, o faraó falou o seguinte, gente, acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Então o faraó reconheceu que José tinha algo diferente. José deu a interpretação, o rei se alegrou e o rei percebeu que aquele rapaz tinha algo diferente. Ele fala aqui, acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Então o rei então constitui José. Olha que lindo quando chega nessa parte aqui. E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Então aqui o rei então colocou José para governador, para ser o governador, para administrar tudo ali. Então José era o homem de confiança do rei. Agora, pensa bem, José agora tinha 30 anos. Quando ele saiu da casa dele, ele tinha em torno de 17. Você vê que ele ficou um bom período, aí, mais de 13 anos praticamente, nessa faixa aí, nessa batalha. Sendo Deus permitindo algumas coisas na vida dele, mas estava sendo feita uma pavimentação, uma estrada para José chegar onde Deus queria que ele chegasse. E ele chegou. Ele se tornou então o administrador, o governador do Egito. Você está compreendendo? Então você veja bem, faça a coisa certa, peça a bênção de Deus, e mesmo que venha algumas dificuldades, que ninguém está isento disso, Deus vai te dar força para vencer. Talvez o que você está passando hoje é justamente um treinamento, mesmo que você não esteja entendendo esse negócio, esse processo que está acontecendo na sua vida. Mas vai reverter. Você vai sair mais forte, você vai sair mais animado, né? E com isso você vai dar a volta por cima. Então José demorou um bom período, mas chegou a hora dele, chegou a vez dele. Deus o honrou, colocando-o como primeiro-ministro ali do Egito, ou governador do Egito. Esse é o nosso Deus que promove os fiéis. Esse é o nosso Deus que promove os que realmente o servem de todo o coração. Espero que essas palavras estejam abençoando você, esteja encorajando você a se firmar em Deus, nas verdades de Deus, e obedecer os princípios da palavra de Deus para uma vida melhor. Querido Deus e Pai, quero te agradecer por mais um momento de fé, te agradecer pela palavra de hoje. Ó Deus, e dê a mim e a todos os ouvintes sabedoria, Senhor, sim, sabedoria, discernimento espiritual, para que possamos, diante de alguns acontecimentos, nós temos essa sabedoria do alto para a gente conseguir administrar a situação. Ajuda cada ouvinte, cada pessoa que estava aguardando esse momento da oração. Se ela estiver enferma, seja curada. Se ela estiver desempregada, um novo trabalho, ela consiga um novo negócio. E abençoe os empresários, empreendedores, profissionais liberais, autônomos, trabalhadores em geral. Ó Deus, abençoa a vida econômica e financeira de todos aqueles que têm recebido as nossas instruções espirituais pelo rádio
e também por outras plataformas digitais. Que a tua graça, favor, bondade e o teu cuidado seja sobre todos nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 12432-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.